Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. Ryan Carter finalizava com esmero os últimos detalhes do jantar, enquanto percebia como o aroma suave e agradável das especiarias preenchia lentamente a cozinha e se espalhava pela casa, que por tantos meses fora o principal foco de sua dedicação. Ele parou por um instante, limpou as mãos na toalha sobre o ombro e olhou ao redor com orgulho, absorvendo cada canto daquele espaço acolhedor. Tudo ali havia sido renovado por suas próprias mãos, um esforço paciente e amoroso que ele empreendeu nos últimos 2 anos, desde que decidiram transformar aquela casa antiga e quase em ruínas no lar caloroso com que sempre sonharam. Enquanto esperava Lauren voltar de sua viagem com as amigas, sua mente naturalmente viajou ao passado, trazendo de volta momentos especiais que guardava com carinho. Ele sorriu para si mesmo ao se lembrar do dia em que viu Lauren pela primeira vez, 5 anos antes. Era um dia comum, durante uma festa de aniversário no quintal de David, irmão dela, quando Ryan se sentiu imediatamente atraído pela natureza simples e genuína de Lauren. Diferente das outras mulheres ali, ela não tentava impressionar ninguém. Seu encanto se revelava em pequenos gestos, em sorrisos tímidos e na forma natural, como ajeitava o cabelo atrás da orelha enquanto falava sobre sua paixão por lecionar para adolescentes. Ryan levou quase 1 hora para criar coragem de se aproximar, mas quando finalmente o fez, descobriu que Lauren era ainda mais incrível do que imaginava. A conversa fluiu com leveza, e aquela tarde descontraída se tornou inesquecível. Ao final daquele dia, ele já sabia que ela seria a mulher de sua vida. Os primeiros anos juntos passaram voando. Ryan, que amava a engenharia e desejava proporcionar conforto e estabilidade para sua esposa, avançou rapidamente na carreira. Lauren, por sua vez, encontrou sua vocação ensinando adolescentes no ensino médio, onde conquistou a admiração e o respeito dos alunos graças à sua paciência e gentileza. Mesmo com suas rotinas exigentes, eles sempre encontravam tempo para pequenos momentos a dois, como caminhadas ao pôr do sol, curtas viagens de fim de semana, ou simplesmente noites tranquilas assistindo a filmes antigos, abraçados no sofá. Eles se casaram após 2 anos de namoro, em uma cerimônia simples, mas cheia de amor e significado. Não precisavam de uma grande festa, pois tinham um ao outro e um futuro inteiro para sonhar. O tempo passou pacificamente, sem grandes abalos, pelo menos até recentemente. Nas últimas semanas, Ryan começou a notar pequenas mudanças no comportamento de Lauren. A princípio sutis, pequenos sinais começaram a surgir. Um olhar distante durante conversas sobre o futuro, um silêncio incomum sempre que ele mencionava ter filhos e uma tensão quase constante, como se ela estivesse profundamente incomodada com algo que não conseguia expressar. Ainda assim, Ryan preferia acreditar que poderia estar pensando demais, ou que eram apenas preocupações normais sobre a próxima fase de suas vidas. Naquele fim de semana, Lauren havia viajado com suas amigas de infância para celebrar antecipadamente a chegada dos seus 30 anos. Ryan conhecia bem aquelas mulheres, especialmente Jessica, uma amiga de Lauren desde a faculdade. Jessica era completamente diferente de Lauren, aventureira, festeira e avessa a compromissos. Embora Ryan nunca tenha simpatizado completamente com Jessica, ele sempre respeitou a amizade delas, sabendo que a vida social de Lauren não precisava girar apenas em torno dele. Enquanto terminava de arrumar os pratos na mesa, sentiu novamente aquela pontada estranha, o pressentimento incômodo que voltava sempre que pensava em Lauren e sua viagem. O olhar distante dela, na semana, antes de partir, as mensagens de texto vagas que enviara nos últimos dias e o quão distraída ela parecia, até mesmo ao telefone,
haviam deixado Ryan inseguro e ansioso. Ele decidiu afastar esses pensamentos negativos e se concentrou em lembrar dos momentos felizes e das conquistas que alcançaram juntos. Lembrou-se especialmente do dia em que finalmente concluiu a reforma da cozinha, que fora um dos maiores desafios de toda a obra. Lauren ficou tão emocionada com o resultado que chorou, abraçando-o e agradecendo por transformar algo tão destruído em um lugar cheio de futuras memórias a serem construídas ali. Mas agora, sozinho, naquela mesma cozinha, Ryan sentiu uma pontada de tristeza, misturada com saudade, daqueles tempos mais simples, antes que a dúvida e a incerteza se tornassem parte de sua rotina. Olhando para o relógio e percebendo que Lauren deveria chegar em breve, ele prometeu a si mesmo, em silêncio, que aquela noite seria um recomeço, uma chance para conversarem abertamente sobre tudo o que estavam sentindo. Ryan não imaginava, no entanto, que a mulher que entraria por aquela porta, naquela noite, não seria a mesma Lauren que ele conhecera anos atrás. A mulher que chegaria não seria mais capaz de esconder a culpa em seu olhar, e o lar que ele construiu com tanto amor estava prestes a enfrentar a pior tempestade desde que decidiram compartilhar suas vidas. Durante a viagem com as amigas, Lauren estava determinada a relaxar, especialmente porque todas celebravam um marco importante. Em breve, completariam 30 anos, uma idade que parecia simbólica e significativa. Para elas, aquela viagem era uma forma de se despedirem simbolicamente da juventude, como se pudessem deixar para trás todas as preocupações e responsabilidades que se acumularam nos últimos tempos. Em meio a risadas, brindes e conversas íntimas que só aconteciam quando se afastavam da vida cotidiana, Lauren sentiu que finalmente poderia deixar de lado suas ansiedades sobre a maternidade e o futuro. Entre suas amigas, Jessica era sempre a que mais chamava atenção. Tinha cabelos longos e escuros e um sorriso fácil e espontâneo, sempre animando a energia do grupo. Jessica vivia um estilo de vida completamente diferente do de Lauren, sempre mergulhando de cabeça em festas, viagens e relacionamentos curtos, sem nunca se apegar de verdade a ninguém. Lauren, em contraste, era mais reservada, mais caseira e acostumada à vida tranquila que construíra com Ryan. Mesmo assim, Lauren admirava Jessica secretamente, talvez por ela viver o tipo de liberdade que Lauren, em algum momento, começou a sentir que estava perdendo. Em uma noite específica daquela viagem, após algumas taças de vinho e uma conversa descontraída, Lauren começou a se abrir sobre seus medos e dúvidas. Suas amigas ouviram atentamente enquanto ela admitia que, embora amasse profundamente Ryan e realmente quisesse ser mãe, sentia que poderia estar abrindo mão de outras coisas importantes da vida cedo demais. Diferente das outras, que ouviam com expressões compreensivas, Jessica reagiu com um sorriso largo, quase sedutor, dizendo algo a Lauren que a fez estremecer. Amiga, você é muito jovem para já estar presa numa vida cheia de responsabilidades. Você precisa se divertir mais antes de virar mãe. Merece aproveitar sua liberdade, mesmo que seja só uma última vez. As palavras de Jessica ecoaram na mente de Lauren por horas após aquela conversa. Ela não conseguia deixar de se perguntar se de alguma forma realmente estava perdendo algo importante. Seus pensamentos conflitavam com seus valores, mas a ideia de se libertar, mesmo que por um instante, era tentadora demais para ser completamente ignorada. No dia seguinte, enquanto passeavam pela cidade turística, as amigas decidiram parar em um café movimentado, cheio de pessoas de fora. Jessica logo engatou uma conversa animada com dois homens sentados perto delas. Lauren se sentiu um pouco desconfortável no início, mas, influenciada pela empolgação das amigas, foi relaxando aos poucos e começou a aproveitar a conversa amigável e inofensiva. Um dos homens, Derek,
demonstrou um claro interesse por Lauren desde o momento em que começaram a conversar. Ele era alto, bonito, tinha olhos claros e um ar confiante. Seu sorriso parecia refletir perfeitamente todas as inseguranças que Lauren enfrentava naquele momento. Jessica, percebendo a hesitação inicial de Lauren, a incentivou. Relaxe um pouco. Você não está fazendo nada de errado. Apenas converse. Divirta-se. Você não precisa levar a vida tão a sério o tempo todo. Com o passar das horas, Lauren se viu cedendo às palavras da amiga. Jessica era boa em convencê-la de que era apenas um momento descontraído, sem maiores consequências. Lauren tentou acreditar que nada daquilo realmente importava, embora soubesse, no fundo, que estava testando os limites de sua lealdade emocional a Ryan. Naquele dia, Lauren percebeu que cada minuto que passava longe de sua rotina parecia uma pequena emoção. Cada risada solta, cada olhar daquele estranho parecia despertar nela uma faísca que estava adormecida há anos. Gradualmente, essa sensação se tornou viciante. Ao final da tarde, enquanto caminhavam pela orla, observando o pôr do sol, Jessica puxou Lauren de lado e, em um tom mais sério e provocador, disse algo que a atingiu em cheio. A vida não vai esperar você criar coragem. Se você quer mesmo saber como é viver sem medo, tem que ser agora. Amanhã pode ser tarde demais. Aquela frase ressoou profundamente em Lauren. Ela se sentiu dividida entre o amor e a segurança que tinha com Ryan, e a excitação desconhecida daquele momento libertador. Com o passar do dia, Jessica parecia ainda mais determinada a garantir que Lauren aproveitasse ao máximo aquela oportunidade única. Ela continuava incentivando Lauren com sorrisos cúmplices e palavras que atingiam em cheio a maior vulnerabilidade de Lauren. Naquela noite, de volta ao hotel, Lauren viu seu reflexo no espelho enquanto se arrumava para um jantar especial com as amigas. Ela se olhou intensamente e, por um momento, sentiu como se não reconhecesse mais o próprio rosto. Sabia que algo dentro dela estava mudando rapidamente, talvez rápido demais para controlar. Mesmo assim, afastou esses pensamentos e decidiu se entregar à noite, dizendo a si mesma que era apenas uma diversão inofensiva. No restaurante elegante e acolhedor, Derek, o homem com quem conversara mais cedo, apareceu novamente, como se o destino tivesse intervindo para uni-los. Jessica os observava com um sorriso discreto, obviamente satisfeita por Lauren estar finalmente se soltando de suas preocupações. Sem perceber, Lauren começou a aceitar a atenção, deixando-se levar por conversas mais íntimas e trocas de olhares intensos. Ela sabia que estava cruzando uma linha perigosa, mas algo dentro dela a impulsionava a continuar. Quando o jantar estava quase no fim, Lauren se sentia completamente absorvida pela energia daquele encontro inesperado. Ao saírem do restaurante, Jessica a segurou pelo braço e sussurrou algo em seu ouvido que a abalou profundamente. Viva esta noite como se fosse sua última chance de sentir algo diferente. Amanhã você volta para a sua vida de sempre, como se nada tivesse acontecido. Naquele exato momento, impulsionada por aquele desafio, Lauren tomou a decisão impulsiva de ignorar tudo o que havia construído com Ryan. Mas não tinha ideia de que suas ações teriam um alcance muito maior do que ela planejara, com consequências que mudariam sua vida para sempre. No momento em que Lauren entrou pela porta da frente naquela noite, Ryan sentiu imediatamente que algo estava errado. Cada parte dele estava em alerta, notando cada detalhe na forma como ela fechou a porta atrás de si e no sorriso tenso, quase forçado, que tentou lhe dar. Ela pousou a mala lentamente, hesitando antes de se aproximar, como se estivesse tentando avaliar a situação ou esperando que ele falasse primeiro. O silêncio que antes era confortável entre eles
Agora era sufocante, pressionando ambos. Ryan estava parado ao lado da mesa, que arrumara com tanto cuidado, com pratos e talheres postos apenas para ela, na esperança de recebê-la calorosamente após um fim de semana fora. Naquele momento, porém, ele não conseguia mais esconder o peso em seu peito, um peso que carregava desde que começou a notar as sutis mudanças em sua esposa. Lauren tentou mascarar a tensão, adotando aquele ar de naturalidade de quem finge que tudo está normal. Ela se aproximou de Ryan, tentando um abraço gentil, como sempre fazia após uma viagem, mas ele recuou instintivamente, afastando-se de seu toque. Seu olhar era penetrante e carregado de uma profunda tristeza, o que fez Lauren dar um passo para trás com uma expressão de genuína preocupação. Ryan, você está estranho. O que aconteceu? Ela perguntou, fingindo surpresa, mas sua voz estava quase trêmula, revelando um fio de nervosismo. Ele permaneceu em silêncio por um momento, mantendo os olhos fixos nela, tentando escolher as palavras certas para iniciar uma conversa que sabia ser inevitável. O coração de Ryan batia dolorosamente no peito enquanto ele a encarava, e seu olhar era sério, cheio da mágoa que vinha guardando. Finalmente, ele respirou fundo, afastou-se um pouco e falou em um tom calmo, mas firme. Aconteceu algo que eu esperava que não acontecesse, algo que eu nunca quis acreditar que pudesse ser verdade, mas que no fim é. Lauren empalideceu na mesma hora, lágrimas começando a se formar em seus olhos, mas ela ainda tentou negar tudo, agindo como se não fizesse ideia do que ele queria dizer. Do que você está falando, Ryan? Eu não entendo. Ele lentamente puxou uma cadeira e se sentou em frente a um jantar que havia preparado com tanto esmero, mas que agora não servia para nada. Ele respirou, buscando forças para dizer as palavras que nunca pensou que precisaria. Há semanas, eu venho notando uma mudança em você, algo estranho, distante, preocupada demais com coisas que antes não a incomodavam. Pensei que fosse apenas estresse ou ansiedade com nossos planos, mas algo dentro de mim me dizia que era mais do que isso. Lauren ficou paralisada, mal respirando, enquanto Ryan continuava, calmo e controlado, embora visivelmente magoado. Eu contratei alguém para seguir você, Lauren. Eu precisava ter certeza de que estava errado, que era tudo paranoia da minha cabeça. Mas eu não estava. Eu sei exatamente o que você fez neste fim de semana. Lauren baixou a cabeça, incapaz de encarar seu olhar. Ela não tentou mais mentir ou fingir surpresa, pois soube, naquele instante, que havia sido descoberta. Sentiu apenas seu coração se apertar, dominado por uma vergonha paralisante. A voz de Ryan tremeu um pouco, mas permaneceu direta e firme enquanto ele prosseguia. Eu vi as fotos, Lauren. São perfeitamente claras, não deixam margem para dúvidas. O sujeito que contratei foi minucioso e honesto comigo. Não dá para negar algo assim. Talvez você tenha acreditado que merecia um momento de diversão, que tinha o direito de fazer algo diferente, mas se esqueceu completamente do respeito que me devia, a nós e a tudo o que construímos juntos. Lauren tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. As lágrimas agora rolavam livremente por seu rosto, e a culpa que carregava se tornava mais pesada a cada palavra dele. Ryan se forçou a manter a calma, embora fosse óbvio o quanto estava sofrendo. O que mais me dói é que eu confiava em você, Lauren. Nunca tive um motivo para duvidar. Sempre acreditei na nossa história, nos nossos sonhos, e você simplesmente jogou tudo fora por algo tão superficial, tão passageiro. Lauren respirou de forma trêmula e finalmente conseguiu falar, com a voz embargada entre soluços. Ryan, eu juro que não significou nada. Eu estava confusa, me senti pressionada, estava com medo do futuro. Foi um erro estúpido, um momento de fraqueza, e eu me arrependo muito. Ryan a interrompeu na mesma hora, balançando a cabeça
em clara desaprovação. Então você está dizendo que tinha medo de ter filhos comigo, Lauren? Que sentiu que precisava fazer isso antes de se comprometer comigo, com a nossa família? Você realmente acha que essa desculpa torna o que você fez menos grave? Lauren engoliu em seco e balançou a cabeça, incapaz de defender o que havia feito. Não queria piorar as coisas, tentando justificar o injustificável. Sabia que nada poderia apagar os fatos ou consertar o dano que causara. Ryan desviou o olhar, sentindo o peito se apertar novamente. Um silêncio incômodo preencheu a cozinha, e ele notou que aquele espaço que antes fora um lugar de momentos felizes, de risadas e sonhos, agora parecia frio, vazio e estranho. Ele voltou a olhar para Lauren, com os olhos cheios de pesar, mas sua voz foi firme quando falou novamente. Eu queria muito que tudo isso fosse um mal-entendido, Lauren, mas você me mostrou quem realmente é, e eu não posso viver com alguém que não valoriza o que nós temos. Sem dizer mais nada, ele saiu da cozinha, deixando-a para trás, em meio a lágrimas e arrependimento. Lauren permaneceu ali, cercada pelas memórias dos dias mais felizes de sua vida, percebendo tarde demais que havia destruído tudo o que mais amava por um momento impulsivo e egoísta. Ryan levantou cedo na manhã seguinte. Os primeiros raios de sol filtravam-se suavemente pelas cortinas da sala, criando feixes dourados no piso de madeira que ele havia restaurado anos antes. Ele olhou ao redor da casa vazia com tristeza nos olhos. Cada canto daquele lugar, antes cheio de significado, agora parecia silencioso demais, quase ecoando a perda que acabara de sofrer. Mesmo assim, ele tinha certeza do que precisava fazer. Lauren não havia dormido naquela noite. Estava sentada no sofá, com os olhos fixos na parede, o coração pesado de culpa e arrependimento. As palavras de Ryan ainda ressoavam altas em sua mente, repetindo-se como uma melodia amarga que ela não conseguia desligar. Sabia que nenhuma desculpa poderia apagar seu erro, e qualquer explicação que oferecesse soaria vazia diante da imensa dor que causara ao homem que sempre esteve ao seu lado. Quando Ryan entrou na sala, viu Lauren exatamente no mesmo lugar em que a deixara horas antes. Seu rosto estava manchado de lágrimas e seus olhos vermelhos de tanto chorar. A visão dela daquele jeito o cortou profundamente, mas ele se obrigou a permanecer firme. A dor da traição ainda queimava, como uma ferida aberta, e ele não voltaria atrás em sua decisão. Lauren levantou lentamente os olhos quando percebeu a presença de Ryan. Hesitou em dizer algo. Então, ele quebrou o silêncio e falou com firmeza, embora sua voz carregasse uma tristeza que mal conseguia esconder. Lauren, precisamos resolver isso rapidamente. Vou entrar com o pedido de divórcio hoje. Quero que seja de forma discreta, sem dramas. Nós dois sabemos que não há outro caminho. Lauren fechou os olhos e uma única lágrima deslizou por seu rosto. Ela assentiu lentamente, aceitando sua decisão sem discutir. Sabia que merecia, mas isso não diminuía a dor avassaladora de perder tudo. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Eu entendo, Ryan. Sei que não posso pedir que você fique depois do que eu fiz, mas, por favor, acredite em mim, eu nunca quis te magoar dessa forma. Ele respirou fundo, os ombros curvados com o peso que sentia. Caminhou até a janela e olhou para fora, buscando a determinação para falar sem ser cruel. Lauren, eu acredito que você não quis me magoar de propósito, mas isso não muda o fato de que você quebrou completamente a minha confiança. Você era a pessoa que eu mais admirava no mundo, e agora não consigo nem olhar para você sem sentir essa dor. Não posso ignorar isso. Você fez suas escolhas, agora eu preciso fazer as minhas. As palavras de Ryan atingiram Lauren como golpes pesados, cada uma delas ampliando o vazio que ela já sentia por dentro.
Ela se levantou do sofá, dando alguns passos hesitantes em sua direção, como se tentasse uma última vez consertar as coisas. Você tem razão, Ryan. Não posso voltar atrás, não posso desfazer o que fiz. Só quero que saiba que sinto muito, mais do que você pode imaginar. Ele se virou para ela lentamente, com os olhos brilhando, mas a expressão inabalável. Eu acredito em você, mas acreditar não é o suficiente para continuarmos juntos. Naquele momento, Lauren pôde ver claramente, nos olhos de seu marido, que o homem que um dia a amou com todo o coração não existia mais. Tudo o que restava era uma sombra, a lembrança de algo que tinha sido muito bom e que ela mesma havia destruído. Mais tarde, naquele dia, Ryan dirigiu até o escritório de um advogado recomendado por um colega de trabalho. Queria que tudo fosse simples e rápido, embora soubesse que nada daquilo seria fácil para ele. Ao se aproximar da porta do escritório, suas mãos tremeram um pouco. Ele respirou fundo, lutando contra a avassaladora sensação de fracasso, algo que nunca havia sentido com tanta força antes. Lá dentro, enquanto assinava os papéis iniciais, a sua mente vagueava por memórias felizes de Lauren, momentos agora ofuscados pela dor intensa da traição. Ele pensou em cada Natal que passaram juntos, nas curtas viagens à praia, onde deixavam todas as preocupações para trás, e nas noites frias, junto à lareira, a conversar até de madrugada. Tudo isso parecia tão distante agora, completamente desligado da sua realidade atual. Depois de assinar os documentos, Ryan levantou-se lentamente, agradeceu ao advogado e saiu, sentindo uma estranha mistura de alívio e tristeza. No carro, encostou a cabeça no banco e fechou os olhos por alguns minutos, permitindo-se chorar silenciosamente pela primeira vez desde que tudo começou. Sentia que, finalmente, podia libertar tudo o que tinha guardado. No caminho para casa, o percurso habitual pareceu mais longo do que nunca. Ele conduzia devagar pelas ruas familiares, notando cada detalhe, com a sensação de que estava a ver tudo pela última vez. Cada esquina, cada café, cada loja que costumavam visitar juntos trazia memórias que ele teria de deixar para trás. Ao estacionar em frente à casa, permaneceu no carro por um momento, a reunir a coragem para voltar a entrar num lugar que agora parecia ter perdido a alma. Quando abriu a porta, notou que Lauren já não estava na sala. Caminhou lentamente até a cozinha e sentou-se sozinho à mesa vazia. Foi então que viu uma fotografia antiga no balcão. Uma pequena imagem dos dois juntos, sorridentes e felizes. Ele pegou nela e sentiu o peito apertar, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Naquela cozinha que tanto se esforçara para construir, ele sentiu o quão profundamente ainda amava Lauren e como esse amor ainda doía terrivelmente. Mas mesmo com o coração partido, ele sabia que precisava de seguir em frente, deixando para trás uma história que agora fazia parte de um passado que não podia recuperar. Naquele momento, Ryan compreendeu que tinha de ser forte o suficiente para dizer adeus, por mais doloroso que fosse. O tempo passou lentamente depois de Ryan ter deixado a sua antiga vida para trás. Uma nova cidade, um novo emprego e até uma nova rotina ajudaram-no a encontrar alguma sensação de normalidade, mas havia noites em que o silêncio do seu apartamento vazio parecia insuportável. Algumas feridas eram simplesmente difíceis de esquecer e, apesar das suas tentativas de seguir em frente, o passado permanecia vivo em cada pensamento solitário antes de adormecer. Numa tarde, depois de um longo dia de trabalho, Ryan viu o seu telemóvel a vibrar insistentemente na mesa da sala. Um rápido olhar ao ecrã disse-lhe que a mensagem era de David, o irmão de Lauren. David raramente o contactava diretamente, e o coração de Ryan acelerou um pouco enquanto desbloqueava o telemóvel, suspeitando de alguma emergência. David começou de forma amigável, perguntando como Ryan estava
como ia a vida no novo lugar e depois, após uma breve pausa, escreveu algo que fez Ryan gelar. A Lauren está grávida, Ryan. Ryan sentiu como se, por um instante, tivesse parado de respirar. Uma poderosa mistura de emoções invadiu o seu peito. Ele leu e releu aquelas palavras, lutando para compreender o seu significado. Lauren grávida? Não fazia sentido ela não ter dito nada antes, a menos que só tivesse descoberto recentemente. David continuou, explicando cuidadosamente, provavelmente bem ciente do impacto que esta notícia teria. Ele esclareceu que Lauren tinha descoberto há pouco tempo e que, com base nos cálculos do médico, a gravidez datava dos últimos dias em que Ryan e Lauren ainda estavam juntos. Ryan sentiu um nó apertar-se na sua garganta. Era uma combinação estranha de choque, surpresa e, curiosamente, um vislumbre de felicidade, como se algo precioso estivesse a crescer nos destroços. Nos dias que se seguiram àquela mensagem, Ryan não conseguia parar de pensar no assunto. Passou horas a ponderar o que fazer, se devia tentar restabelecer o contato ou manter-se afastado, protegendo-se da dor que já conhecia demasiado bem. Cada pensamento o atormentava, especialmente porque não conseguia esquecer o amor sincero que ainda sentia por Lauren, mesmo depois de tudo o que ela tinha feito. Numa noite, enquanto a cidade dormia tranquilamente, Ryan não resistiu ao impulso de saber mais. Pegou no telemóvel com as mãos trêmulas e marcou o número de David. Após um curto silêncio, ouviu a voz familiar do outro lado. Ryan, imaginei que ligarias. Como estás, meu? Ryan respirou fundo antes de admitir. Não tenho bem a certeza, David. Não estava à espera disto. Preciso de saber como é que ela está, como está a lidar com tudo isto. David suspirou do outro lado da linha, falando com cuidado. Vou ser direto contigo, Ryan. Ela está a esforçar-se para ser forte, a tentar recomeçar de alguma forma, mas é óbvio que está a ter dificuldades. A Lauren também não esperava por isto, mas está determinada a seguir em frente. Ela tem ido à terapia, cortou laços com a Jessica e com as outras amigas, e parece estar mesmo decidida a mudar. Ela sabe que errou e não espera nada de ti, mas eu senti que tu merecias saber. Uma onda de compaixão invadiu Ryan. Ele imaginou Lauren a enfrentar aquela notícia sozinha, sem apoio. A pensar que ele provavelmente não quereria ter nada a ver com ela. A sua mente viajou para um sonho antigo. Ele sempre quisera ser pai, mas tinha enterrado essa ideia depois do casamento desmoronar. David continuou, sentindo o silêncio de Ryan. Olha, Ryan, não te estou a dizer para voltares para ela. Só queria que soubesses que essa criança é tua. E a Lauren não está a tentar esconder isso. Ela quer que tu decidas se queres fazer parte desta história, seja qual for a tua escolha. Ela vai respeitá-la. Quando a chamada terminou, Ryan ficou sentado durante horas, perdido em pensamentos. A olhar para a cidade iluminada pela lua lá fora, sentiu o peso do passado cair sobre ele novamente. Mas de uma forma diferente desta vez. Havia algo novo, algo forte a abrir caminho, uma razão para avançar que não existia antes. Nas semanas seguintes, Ryan lutou com as suas próprias memórias, recordando cada momento maravilhoso com Lauren, mesmo enquanto a dor da traição ainda latejava no seu coração. Mas algo dentro dele estava a mudar. Um sentimento novo crescia, um sentido de responsabilidade, esperança e talvez até de perdão. Numa tarde, enquanto caminhava distraidamente por uma pequena loja, Ryan reparou em roupas de bebê na montra. Por impulso, entrou e percorreu lentamente as prateleiras de artigos infantis. Enquanto pegava delicadamente num minúsculo par de sapatinhos brancos, uma lágrima escorreu silenciosamente pelo seu rosto. Naquele momento, percebeu que a sua decisão estava tomada. O passado não podia ser mudado, mas o futuro ainda estava nas suas mãos. Aquela criança não tinha culpa dos erros dos adultos. Por mais difícil que fosse, por mais perdão que exigisse, Ryan decidiu que não deixaria o seu filho crescer
sem um pai presente. Nesse instante, ele compreendeu algo profundo e fundamental. O amor verdadeiro não é perfeito nem livre de dor. Talvez o amor verdadeiro seja sobre aprender a curar feridas, sobre conceder uma segunda oportunidade quando o coração, mesmo ferido, ainda consegue acreditar. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!